Olá a todos, eu sou o Celso Gilbovicius, diretor educacional do projeto Marcha da Vida do Fundo Comunitário. É uma honra para mim estar conversando com vocês neste Yom HaShoah, no dia da recordação do Holocausto para o povo judeu. Eu queria agradecer enormemente o IB, o Instituto Brasil-Israel, por poder me dar a oportunidade de trazer algumas reflexões para vocês sobre a lembrança e a memória da Shoah. Sem dúvida nenhuma, nós temos um desafio na medida que nos próximos anos nós não teremos mais conosco sobreviventes que nos contaram seus relatos e suas experiências durante talvez um dos maiores crimes que o homem já fez e cometeu contra o seu semelhante. E é nesse sentido que eu queria conversar com vocês na questão da educação da Shoah. O desafio que temos é de renovar esta memória ao longo dos anos. A memória é um elemento fundamental na identidade do povo judeu. Há alguns dias celebramos a festa de Pessach, que tem consigo o elemento memória histórica fundamental. Há 3.000 anos celebramos a saída do Egito, o fim da escravidão e a liberdade. Mas em cada geração, como a própria Haggadah conta, o homem se sentiu como se ele próprio estivesse no Egito. O que significa isso? Que ele em cada geração interpretou a saída do Egito e a liberdade de uma maneira diferente. A mesma coisa eu convido vocês para a questão da Shoah. Em cada geração, nós temos que reavivar esta memória, mas num diálogo permanente entre passado e presente, construindo um sentido próprio para cada geração do que foi esta barbárie. A questão também da memória universal. Qual é o legado da Shoah para a humanidade como um todo? Muitas pessoas dizem que é impossível comparar Auschwitz e a Shoah como um todo com qualquer outro marco histórico. Mas eu queria dizer para vocês que não é uma questão de comparação, e sim trazer o legado do que o simbolismo de Auschwitz representa para toda a humanidade. Primeiro é a passividade do homem perante a barbárie, a capacidade que o homem tem de ser passivo perante o que acontece ao seu redor, pelo extremismo, pelo fundamentalismo, pela intolerância, pela incapacidade de compreender o outro e conviver com as diferenças. Tudo isso esteve presente na história da Shoah e fica como legado para a humanidade. A capacidade que temos de olhar para esta memória como um alerta contra qualquer fenômeno que regimes podem cometer com o Estado contra o ser humano. Assim como foi a Shoah perpetrado por um regime nazista de extrema direita contra o povo judeu e contra outros grupos, contra ciganos, contra testemunhas de Jeová, contra os homossexuais, comunistas e assim por diante. Então, o que eu queria convidar vocês é que a gente não perdesse de vista esses dois elementos, tanto o particular, mas sempre o legado que a Shoah tem para a humanidade. A Marcha da Vida e as visitas aos campos de extermínio na Polônia servem justamente para reforçar a necessidade de lermos estes momentos históricos e tirarmos para cada ser humano a experiência de recordar e aprender com o passado, para poder entender mais o seu presente e para construir para as próximas gerações um futuro melhor. Eu queria terminar essa conversa rápida com vocês com uma citação de Elie Wiesel. O oposto do amor não é nenhum ódio, é a indiferença. O oposto da arte não é a feiura, é a indiferença. O oposto da fé não é nenhuma heresia,
é a indiferença. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Eu desejo que o legado da Shoah seja um antídoto contra a indiferença humana, que sempre podemos estar alertas das lições do passado para que a gente possa construir um futuro melhor. Shalom a todos.